Senador Rogério Marinho, satisfação, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Vamos lá. Senador, o prefeito Álvaro Dias, em entrevista à imprensa ontem, o ex-prefeito, confirmou que é dia 21 agora de março será o lançamento da sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. Confirmou que deverá estar presente o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o senhor, o senador Rogério Marinho, o prefeito Natal Paulinho Freire e o senador Estício Valentim. Está confirmado esse evento? Sim, também o presidente Valdemar. Eu vou convidar mais um ou dois senadores aí da região aqui para que estejam presentes junto. Já tem local esse evento? Deve ter, mas eu não tenho essa informação. A gente deve divulgar em breve. Mas dia 21 está marcado. Está organizando aqui internamente, eu não estou com a informação agora. Mas dia 21 à tarde, acho que às 3 da tarde. Senador, o PL, o partido do senhor, Álvaro Dias, deverá se filiar ao PL nessa data? Ele foi convidado, provavelmente sim, né? Mas ele foi convidado, né? Vamos aguardar. Ele ontem ele falou alguma coisa nesse sentido. É uma pergunta que eu estou fazendo. Ele ontem chegou a falar alguma coisa nesse sentido. O PL então vai ter o candidato ao governo. Eu ia perguntar, chapa por sangue? Álvaro Dias. Vai ter o candidato a vice, Babá Pereira. Tem o senador Estício Valentim, que não se sabe ainda em qual partido estará, se fala aí no PSDB, se fala no Republicanos. Boa volta pro Podemos também. E vai ter também o candidato a senador PL? Não é PL demais, não? Uhum. Pois é, por isso que vamos aguardar aí o dia 21 para saber se o candidato ao governo aí da nossa chapa virá para o PL. Ele deve estar avaliando essa situação, vamos conversar esse final de semana. Agora, uma coisa eu lhe garanto, BG, nós temos prioridade no Brasil de fazermos senadores, né, em todo o território nacional. O PL fez um mapa, né, e tem trabalhado em função desse mapa. Inclusive, uma das atribuições que eu tenho tido nesse trabalho de coordenação é negociar, mediar os palanques regionais, e para nós é muito importante a eleição do Senado da República. E aqui no Rio Grande do Norte, como nós vamos apoiar o senador Stevenson, que hoje é do Podemos. Hoje está no PSDB, né? PSDB. Que é do PSDB, né? Nós temos a intenção de apresentarmos na chapa o candidato do PL. A assessoria do senador Rogério Marinho confirma que o evento vai acontecer no Olimpo Recepções, no dia 21, está confirmado. Deve ser à noite, não é isso? Senador, a pauta que todo mundo quer saber e que a gente vai explorar bastante a partir de agora é a pauta nacional, tá? O senhor é um dos principais personagens aí da CPMI, do INSS, e o cidadão brasileiro, até aquele que não está perto da política, ele tem um sentimento nesse momento de nojo, de vergonha pelo que está assistindo. Essa semana o senhor teve um embate com o senador Jacques Wagner. O senhor chegou a dizer lá na CPMI que o PT da Bahia está no cerne da questão desses desvios de descontos de aposentados e também no escândalo do Banco Master, né? Ele não gostou, teve ali uma discussão com o senhor. Por que o senhor afirmou isso? São fatos, né? Olha, eu tenho tido ao longo da minha vida pública, não tem sido diferente no Senado, né, e nessa comissão, que é uma comissão importante, onde a gente apura um crime hediondo, que é o roubo contra os aposentados no Brasil, né, uma postura de muito respeito aos meus pares, né, aos deputados, aos senadores, à própria população, até porque ninguém está interessado em bate-boca, né? E quando se assiste um bate-boca é muito mais por diversão do que por informação. E quem está lá no parlamento precisa informar, precisa fazer um debate de qualidade. Quando nós começamos a falar dos consignados, a primeira fase da CPMI foram descontos associativos, concomitantemente, ao mesmo tempo, explodiu essa situação do Master. E quando explode a situação do Master, nós começamos a nos debruçar de que forma o Master, né, e pesquisar de que forma esse banco ganhou essa dimensão, essa estatura, conseguiu ser essa verdadeira potência, né, no mercado financeiro. E nos deparamos com a situação que é a gênese do banco, que é a situação da Bahia do senhor Rui Costa, então governador do estado, com o senhor Jacques Wagner, então secretário de Estado da Bahia, que venderam uma estatal
uma estatal que era Credicesta, que cuidava apenas de alimentos, né? Venderam a estatal para o Augusto Lima, cidadão chamado Augusto Lima, um banqueiro, e 2 semanas depois da venda dessa estatal que cuidava de alimentos, um decreto do governo da Bahia transforma essa estatal de alimentos numa empresa, numa financeira com disponibilidade de conceder crédito consignado para funcionários públicos e de forma exclusiva, né, com 30% de margem de consignado. Então, um negócio que estava quebrado transformou-se numa mina de ouro 2 semanas depois dele ter sido vendido a um terceiro. Essa atividade, ao longo do tempo, ela cresce, ela ganha uma envergadura, entra em outros estados da federação e no dia 28 de maio de 2020, o seu Augusto Lima se associa ao Vorcaro, esse que está preso, que foi preso ontem, e vende 50% desse negócio ao Vorcaro, que ele havia comprado por 15 milhões, por 30 milhões, e fica com 50%. E o principal negócio do Banco Master nos seus primórdios foram os consignados, chegaram a 24 estados. Há um fato curioso, em 22, quando a taxa Selic, que é a taxa que norteia os juros na economia, estava em 10,75 em janeiro, fevereiro de 2022, os funcionários públicos queriam fazer a migração para um outro banco, outra financeira, porque o juro dessa financeira do Banco Master era de 6% ao mês. Queriam fazer essa portabilidade. O governador da Bahia proibiu. Não, você tem que pagar 6% ao mês aqui a essa empresa que certamente está prestando um bom serviço ao estado da Bahia. E mais adiante, essa mesma empresa, já associada entre o Vorcaro e o Augusto Lima, os dois sócios em igualdade, em paridade, contratam o senhor Guido Mantega, que havia sido ministro do governo do PT, que quebrou o Brasil, né? E certamente foi responsável por também quebrar o Banco Master, imagino, né? Por R$1 milhão por mês. Olha que emprego maravilhoso. E em seguida o senhor Jacques Wagner, que inclusive confessa isso numa entrevista que deu, apresenta, né, o ex-ministro do STF, o senhor Lewandowski, ao Augusto Lima, e ele o contrata por R$250 mil por mês. E esse contrato, ele permanece mesmo quando o ministro se torna ministro da Justiça do governo do presidente Lula. Então são muitas coincidências, apenas eu coloquei fatos, né? E já que a gente está investigando uma situação em que no ano de 2024 4 reuniões ocorrem fora da agenda entre o senhor Vorcaro, o senhor Daniel Vorcaro, o senhor Lula, presidente da República, o Guido Mantega, este lobista contratado, o chefe da Casa Civil, que é o senhor Rui Costa, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, muito próximo ao presidente, né? E o próprio Daniel Vorcaro, com o Galípolo, que na época não era presidente do Banco Central, mas apenas um diretor de política monetária. Mas era o diretor de política monetária, sem o conhecimento do presidente do banco. E tratam de situações fora da agenda, sem transparência, sem nenhuma comunicação ao mercado. Nós precisamos investigar o que houve, né? Porque quando começam a buscar e a puxar o novelo, nós estamos vendo aí as conversas que o Daniel Vorcaro tinha com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, no dia que foi preso, tinha conversas com o ministro Alexandre de Moraes, e ele nega depois. Ele nega antes de ter sido publicado o extrato da conversa. Na verdade, dele. O ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota poucos dias atrás dizendo que sequer conhecia Daniel Vorcaro e tinha relação com ele, né? E ontem ele soltou uma nota negando, né? Apesar de ter 3 áudios apagados, e um técnico me passou uma mensagem agora que a PF tem sim condições de recuperar essas imagens, esses áudios com tempo de visualização única. Tem 3 áudios de visualização única que não conseguiram contextualizar diretamente do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Mas a gente assiste, senador, de forma impotente o Senado não fazer nada, né? O senhor senador, se ele da posição, mas a gente assiste o Davi Alcolumbre proteger tudo isso. E aí eu pergunto, antes do senhor responder sobre o presidente do Senado, o PL teme Daniel Vorcaro?
Claro que não, porque nós assinamos a CPI do Senado do Banco Master, a CPMI, que é mista nas duas casas, e a CPI na Câmara. O PT não fez isso, como não fez com a questão do INSS. Tudo que acontece hoje no Congresso é fruto do voto do cidadão brasileiro. É bom lembrar que ali é um regime presidencialista, há a pressão da sociedade, que é legítima, há a investigação da imprensa, que está acordando, que passou muito tempo passando pano para o Supremo Tribunal Federal, para alguns membros, porque quando o Alexandre de Moraes, que abriu um inquérito junto com o Dias Toffoli em 2019, de ofício, né, para proteger naquela oportunidade o próprio STF, esse inquérito do fake news vai completar 8 anos agora. O inquérito podia demorar no máximo 60 dias, 90 dias, e que dentro desse inquérito cabe tudo, mas a imprensa dizia, olha, estão defendendo a democracia, né? Estão atacando alguém que tem arroubos autoritários. Então tudo foi permitido em nome da defesa da democracia, inclusive estuprar a democracia. Aí agora estão acordando, porque estão vendo que criaram um monstro, né? Estão vendo que tiraram literalmente o gênio de dentro da garrafa. Quando você fala de Senado, e você tem razão, e a sociedade brasileira também, porque é instituição. Agora, a maioria do Senado faz parte da base do governo e o regime é presidencialista. Existem pelo menos 60 pedidos de impeachment contra diversos ministros do STF. Só que o regimento determina que quem abre o procedimento é o presidente do Senado, que evidentemente não o fará. Nós temos uma janela de oportunidade, que são as eleições de 2026. Quando as pessoas diziam anteriormente que a discussão sobre a abertura ou não de um processo de impedimento de um ministro do STF não deveria ser um tema eleitoral, naturalmente, pela própria conjuntura e pela própria circunstância, pelos desmandos, pela maneira desassombrada com que a lei tem sido deixada de lado, esse tema passa a ser cada vez mais fulcral. Então, quem é candidato ao Senado da República e não se comprometer em cumprir a lei, em exercer o papel que se espera de um Senado, no sentido de moderar o outro poder, de evitar abusos, de evitar excesso, de evitar ultrapassagem da Constituição, então este cidadão não merece o voto da população. Mas, senador, uma curiosidade, o que pode ocasionar uma mudança no presidente do Senado? O impeachment dele também. Eu queria saber se há um clima dentro disso, porque se a grande maioria, Mas a gente fica naquela coisa de quem guarda os guardiões mas é a mesma situação. Essa maioria que existe dentro do Senado hoje, que está ao lado do presidente Davi Alcolumbre no sentido de impedir vai impedir que ele caia, de dar essa condição para que ele não abra esse processo de impedimento, é a mesma que vai suportá-lo, né, para evitar que isso ocorra também. Né? Então, veja, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que essa contestação ela é cada vez mais necessária, mas me parece que o momento de que para que isso ocorra, né, talvez o fato determinante sejam as eleições de 2026. Vai chegar um momento em que essas pessoas não vão mais poder andar nas ruas, vão ter sempre que buscar os jatinhos dos amigos. Não vão poder mais andar na aviação tradicional. Mas agora, sem invocar o jatinho, está ficando mais difícil. Eu queria falar sobre... O senhor falou sobre jatinho. Eu queria uma opinião do senhor sobre o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira. A gente lê essas notícias e vê que havia uma espécie de bancada master, tanto na Câmara como no Senado. Essa semana veio a público uma série de notícias relativas ao senador Ciro Nogueira, como também a notícia do pastor cunhado de Vorcaro, o maior doador, pessoa física da campanha do presidente Bolsonaro. O senhor tinha conhecimento dessa bancada, ouvia falar nessa história? O que o senhor tem a falar sobre isso, embora o Ciro Nogueira não seja do seu partido, mas foi um colega seu, ministro de Estado? Luiz, historicamente no Brasil sempre existiram interesses de grupos econômicos que são representados por parlamentares. Você, quando vota projetos dentro do parlamento, são os projetos mais diversos sobre os assuntos variados. Então, raramente você encontra um parlamentar que tem essa visão sistêmica, tá, sobre o que está acontecendo em cada área. Existem especialistas. É como se você tivesse um deputado ou um senador que defende, vamos supor, energia. Então, aquele cara é o especialista da energia. Ou educação, ou saúde.
E normalmente esses debates a respeito desses assuntos temáticos, eles são mais circunscritos a esses parlamentares. Tá? Então chama pouca atenção, a não ser que seja uma coisa muito fora da curva. Por exemplo, essa emenda que foi apresentada, que hoje a imprensa divulga, e que tem até um texto do próprio Vorcari dizendo que isso ia mudar a história dos bancos e tal. Isso aconteceu dentro de uma comissão temática. Então devia ter lá, sei lá, dos 81 senadores, 12 ou 14 senadores discutindo aquele tema. Então não prosperou, porque o relator, que era o senador Plínio, que é o senador do Amazonas, não acolheu a emenda. Então ficou lá. Então não foi uma coisa que foi para plenário, não uma discussão aberta e tal. O que acontece hoje no Brasil é o seguinte: é necessário rediscutir o papel dos poderes. Tá? Há uma clara superposição e eu diria interferência de um poder sobre o outro e uma promiscuidade. Tá? O que é legal nem sempre é moral. E a gente precisa rediscutir isso, os limites. A gente discute, por exemplo, hoje super salários. É legal um juiz ganhar no final do ano R$1 milhão, porque o duodécimo, né, que é aquele percentual orçamentário que vai para o judiciário, chega no final do ano, sobrou X reais, aí o presidente do tribunal, junto com seus pares, se reúne e, sei lá, paga indenizações aos senhores juízes. Está dentro da lei, como acontece no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Mas é moral isso acontecer quando você sabe que existe um teto do funcionalismo, não pode passar do teto, quando existem pessoas no Brasil que têm dificuldades claras de acesso à riqueza, quando o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, que acontece aqui também, não tem capacidade, por exemplo, de recuperar suas estradas, sua rede de hospitais, né, fazer os investimentos necessários, né, para recuperar sua infraestrutura. Então há uma discussão entre o que é moral e o que é legal. Veja, por exemplo, o que aconteceu há 3 anos atrás, quando, através de um acórdão, né, o próprio Supremo Tribunal Federal definiu que é legal um cônjuge até de segundo grau atuar como advogado numa ação em que ele ministra a parte. É legal, tá decidido, é um acordo, mas é moral? Então essa discussão ela precisa acontecer no país. E quem vai dar limite, já que a classe política, senador, só sendo redundante, e o próprio Senado, seja o presidente da Câmara, seja o presidente do Senado, hoje estão aí no meio desse vendaval. Quem vai impor isso? Eu queria só acrescentar na sua pergunta, Bruno. A gente tem CPMI, Master, Penduricalho, Supremo Tribunal Federal com suspeita de tráfico de influência. Qual é a ordem de prioridade, ao senhor ver, agora, para esse final de mandato? O que pode acontecer nesse final de mandato? Porque no próximo tudo pode acontecer. E aí tem mais uma pergunta correlata. Nesta eleição de outubro, o senhor acredita que o perfil do parlamento poderá mudar? Que tenha força para causar essas mudanças? E qual é a perspectiva, por exemplo, da bancada do PL eleger de senadores agora em outubro? 3 perguntas em uma aqui, vamos lá. Bom, eu vou dar uma contextualizada aqui. Fazer as mesmas coisas da mesma forma, com os mesmos personagens, vai ter o mesmo resultado. Eu estou dizendo aqui o óbvio, mas é o que eu tenho repetido por 3 anos. Eu disse desde o primeiro dia do governo do PT: vai dar PT. Tá? Porque o que eles fizeram durante 14 anos foi a mesma coisa: aparelhamento da máquina pública, gastar como se não houvesse amanhã, promiscuidade, interferência em outros poderes, perseguição de adversários, malversação de recursos, corrupção generalizada, tudo em nome da preservação de um partido no poder. Então gerou uma série de distorção na sociedade. Houve um período de abstinência, foram 6 anos do PT fora do governo. Eles voltaram com sede, com fome, com volúpia. E quando voltaram, em 3 anos eles fizeram com maior velocidade do que fizeram em 14. Nós estamos no 4º ano do governo do PT, claro que está estourando. O Bruno está me fazendo uma pergunta aqui, dizendo, mas quem vai dar limite nisso? Bom, primeiro não dá para banalizar. Se você achar que isso é normal, eles venceram. É a primeira coisa. Se você naturalizar a ilegalidade, a imoralidade, a falta de ética, eles venceram. Tá? A primeira coisa é manter a indignação. Segundo, nós temos instituições que funcionam bem ou mal.
Então, quando se fala da CPMI do INSS, vocês testemunharam aqui o esforço que o governo fez para que não ocorresse. Eles não assinaram, eles procrastinaram, eles pressionaram o presidente do Senado para que não lesse a convocação. Quando houve a convocação e a instalação, eles tentaram aparelhar a comissão, tentaram eleger o presidente, ter o relator, e foram vencidos. E ao longo do período havia uma investigação seletiva, que era apenas 8 associações, ninguém estava preso, nenhum bem tinha sido apreendido. A comissão foi forçando de tal maneira que a ação saiu de um ministro e passou a ser redistribuída e caiu no colo do ministro André, por sorteio, porque antes estava avocado por um ministro, em cima de uma artimanha jurídica, porque se ressuscitou um processo da época de Bolsonaro em que havia um questionamento sobre a questão de expedição de carta sindical. Esse foi o motivo do ministro anterior ter avocado para ele. Quando a gente abre a CPMI, ele abre mão da relatoria e ela é redistribuída e cai nos braços de André. Então veja a instituição funcionando. A AGU e a CGU investigando apenas 8 das 41 entidades que estavam com descontos associativos, inclusive não investigava a Conafé, a do irmão de Lula, que é a outra, não investigava a CONTAG, que é ligado ao PT. Que as que arrecadavam mais também. Então, né? que tinha 40% da sociedade. Então, a pressão da CPMI fez com que a investigação abarcasse as 41. A CPMI do INSS era resultados práticos? Tem 22 presos. Tem quase 3 bilhões de reais apreendidos. Tem um governo começando a devolver dinheiro dos aposentados. Tem o Lulinha com as suas contas evisceradas. Mesmo com a decisão do Dino, a gente já sabe o que aconteceu, porque foi posterior à abertura. Temos a Roberta Lutzinti, que era a pessoa que, segundo declaração, não é minha, do Edson Claro, que foi um dos presos, que foi quem recebeu o dinheiro de mesada do Careca para repassar para o filho do presidente. Está declarado dentro do inquérito. Tem o fato do filho do presidente ter viajado para Portugal com passagem paga pelo Careca. Isso é hospedado em um hotel de luxo com passagem, com estadia paga pelo Careca. Então essa promiscuidade está sendo eviscerada, está sendo colocada à luz do dia. Então o judiciário está recebendo, junto com a sociedade, a pressão do legislativo e está reverberando no judiciário. As coisas estão acontecendo. A CPMI ou CPI do MAST, eu acho muito pouco provável que não seja instalada. Pela pressão popular. Pela pressão popular, pela sociedade, pela imprensa. Né? Mas isso acontecendo, o que é que vai acontecer? Nós sabemos o que é que vai acontecer. O governo vai de novo querer capturar a CPI para tentar direcionar, não assinou até agora, mas tentar direcionar a investigação. O PT fica o tempo todo dizendo não, porque tem doadores da campanha do Bolsonaro. Gente, a gente não está preocupado em quem doou dentro da lei, auditado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente está preocupado em quem recebeu fora da lei, por baixo, quem fez tramóia, quem escamoteou a verdade, quem recebeu benesse. É isso que a gente está querendo saber. O que está dentro da lei está ali. Senador, tem tempo para essa CPMI, assim, na prática, porque que ela é necessária, acho que o cidadão brasileiro, todo mundo acredita. A gente está no mês de março. Os senhores devem entrar Mas ali. ele não acabou de responder. Eu queria saber se tem na prática. As duas pontas. Se o senhor acredita que o novo parlamento, eleito em outubro, deputados e senadores poderão fazer a mudança no Congresso. Pois é, eu estava contextualizando para dizer justamente isso. Vai, continue. E qual a perspectiva do crescimento da bancada do PL no Senado? E por isso mesmo, essa indignação, a gente não naturalizar o mal feito que está acontecendo no Brasil, muita gente vai acordar para entender que o seu voto tem uma consequência. A gente está votando em pessoas, a pessoa é muito boazinha, é minha amiga, trouxe aqui uma emenda para o meu município, mas quando chega lá, vota contra você. Vota contra os seus interesses. Então isso vai ter que ser debatido no processo eleitoral. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai mudar a correlação de força no Senado, como vai mudar a correlação de força na Câmara. Tá? E nós aqui no Rio Grande do Norte vamos fazer a nossa parte. A nossa expectativa é sairmos hoje de 15 senadores do PL para 27 a 28 senadores nessa eleição. E a direita vai sair aí de 28 a 30 para 50, 52 senadores. É a nossa expectativa.
os indícios são muito fortes nesse sentido, pelo grau de indignação da população. Né? As pessoas estão entendendo que nós precisamos mudar e vamos mudar pelo voto. O primeiro caso desses aí que eu tenho conhecimento, que eu me lembro, é Fernando Collor de Mello, que caiu por causa de um Fiat Elba. O Fiat Elba hoje é uma brincadeira do lado do que esses caras se profissionalizaram. Numa sequência que você possa fazer, como é que a gente deixou o país sair de escândalos por causa de um Fiat Elba a chegar aos números de bilhões? Porque a gente tinha coisa de milhares de reais, para depois centenas de milhares, para depois de milhões, a gente chegou a bilhões. Ou seja, não tem limite. E mais uma pergunta. O senhor concorda ou discorda de Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente do partido, Ele é pré-candidato, que disparou que o protagonismo do STF tornou o Brasil ingovernável? Não, que o STF precisa ser reposicionado, eu não tenho dúvida nenhuma. Que os poderes da República precisam ser repactuados, eu não tenho dúvida nenhuma. A maneira como o STF se comporta hoje é como uma delegacia de polícia. Então lá cabe de briga de galo a disputa por terra, de propriedade. Você veja, por exemplo, essa questão do Flávio Dino no Maranhão, impedindo que uma indicação do governador do Maranhão ao Tribunal de Contas do Estado seja concretizada. E ele sequer fica vermelho, constrangido ou enrubescido, porque ele é adversário político do governador, né? E claramente ele está interferindo numa situação que ele não tem legitimidade, porque deveria estar no STJ, é o que julga governadores, e não no STF, tá? Então, ações como essa, que por exemplo, o ministro Gilmar, né, que recebe uma liminar, um habeas corpus de uma empresa, habeas corpus é para pessoa jurídica, física, desculpa, para cidadãos. Aí desengaveta um processo arquivado da época da Covid, tá? E neste processo decide a favor de não aceitar a quebra do sigilo dessa empresa. Então é uma série de decisões heterodoxas, né? Assim, fora da previsibilidade. Então isso precisa ser reposicionado, porque se um país não tem segurança jurídica, previsibilidade, se o país não tem preceitos claros e regras transparentes de como as pessoas têm que se comportar, gera evidentemente um risco para a própria democracia. E olha que eu defendo a democracia liberal, eu defendo os poderes constituídos, eu quero um judiciário forte, independente, mas justo. Não dá para eu encarar o judiciário dizendo, pô, ele tem lado. Eu não quero um judiciário com lado, eu quero um judiciário do lado da justiça. O senhor falou agora que a CPMI do Banco Master pode sair, deve sair. Aí eu lhe pergunto sobre um outro ponto que está lá no Senado. Indicação de mais um ministro do Supremo, Jorge Messias. Na sua opinião, não passa, vai demorar muito tempo ainda, porque isso tem a ver com a indicação do próximo ministro. Aliás, sem falar que o próximo presidente da República vai indicar pelo menos 3 novos ministros do Supremo. Deixa eu acrescentar também, Luiz. E até que ponto está funcionando essas CPIs onde você não pode quebrar sigilo bancário, onde as pessoas têm direito ao silêncio? Qual fica sendo a finalidade das CPIs do Senado se toda hora tem mecanismo de barrar ela? Renato, tem mais de 300 sigilos quebrados. Você está vendo aí a espuma das coisas mais, sim, assim, como diz o governo. Os principais, né? Mais ou menos. O governo conseguiu blindar aí 80 requerimentos. O governo que eles querem investigar, mas lá ele está armado junto com parte do Centrão, né? Com deputados e senadores de partidos do Centrão, para evitar a quebra e evitar a convocação de personagens importantes. Mas mesmo assim se avançou muito. Tem muita coisa na mão do relator. O relator certamente fará um relatório bastante substancial, com muitos dados, né, para mostrar as entranhas do que ocorria dentro do sistema previdenciário brasileiro. O ideal é que não estivesse atrapalhando. Mas veja, mesmo assim, o que eles impediram lá foi quebrado no judiciário. O André tem em mãos, tá? Mas o que a gente tem, por exemplo, é que toda a estrutura, a espinha dorsal do INSS está preso, né? O André Fidelis, que era o diretor de benefício, um cara ligado historicamente. Procede que todos já delataram, senador? Não sei. Aí quem sabe é o judiciário. Dinarte deu notícia ontem de que está em curso a delação do Virgílio? Não, aqui do Potiguar. Abraão? Do Abraão Lincoln. Ele deu essa notícia ontem. Aí tem o Virgílio, que era o procurador, né? Um cara também historicamente ligado ao PT, com vários postos importantes no governo do PT, e do presidente, que é o... Eu lembro já o nome dele, mas esse chegou lá, era presidenta,
progressista, o presidente do INSS que está preso também. Então, toda a estrutura ligada umbilicalmente ao PT está preso. Está preso e eu não tenho dúvida que dificilmente vão sair, porque roubaram, né, malversaram, dilapidaram o patrimônio do trabalhador brasileiro, em especial os mais frágeis, que são os aposentados brasileiros. Eles não vão fugir disso. Senador, tem muitos problemas para serem administrados, mas eu pergunto aqui, eu vou insistir. Indicação do Supremo, dosimetria, escala 6x1 e ainda mais uma possível possibilidade de uma CPMI do Banco Master. É um ano de eleições, no meio do ano os senhores já estão em plena campanha. Qual é o seu sentimento quanto líder da oposição em relação a essa temática? Esse projeto populista da escala 6x1, senador. Tem vários assuntos. O governo vai tentar empurrar a questão do 6x1. A questão da dosimetria é uma questão que já foi decidida pelo parlamento e vetada pelo presidente. Na primeira sessão congressual que houver, isso vai ter que ser decidido, é inexorável. Em algum momento vai ter que haver uma sessão congressual. O veto vai ser derrubado, na sua opinião? Sim. E nós não vamos aceitar nenhuma barganha, nenhuma chantagem em relação a esse processo. Tá? É um direito do parlamento brasileiro de votar isso. Tá? Essa questão da CPI, eu não acredito que haverá possibilidade de se impedir a sua instalação. Okay. Se acontecer, eu diria que é sendo de uma coragem inaudita e uma demonstração não só de corporativismo, mas como de comprometimento com o problema, né? Porque se não for instalada, quem está segurando é porque está muito comprometido com o processo. E como nós não temos nada a temer, nós queremos que isso seja trazido à luz do dia e que as pessoas possam saber o que aconteceu de fato. Senador, daqui a 30 dias... Eu lhe responder sobre 6x1, mas vamos lá. Ainda bem que você me... Não, vamos lá, 6x1, rapidamente. 6x1. 6x1, veja, o governo sabe que há um impacto na vida das pessoas, né? Se você diminui jornada e mantém salário, quem está empregando vai ter que repassar o custo, e quem vai ter que pagar mais caro pelos produtos e pelos serviços é a sociedade brasileira. Então essa é uma equação matemática, qualquer um que está me assistindo aí sabe disso. A legislação brasileira, desde a reforma trabalhista de 2017, privilegiou a negociação sobre a legislação, o negociado sobre o legislado. Então, quem pode mais, pode menos. A escala máxima, a jornada máxima é 44, mas você pode fazer até 30 horas, desde que negociado com a respectiva categoria econômica por acórdão ou convenção coletiva. O que nós vamos discutir é o seguinte: se o governo, de fato, insiste na votação e discussão de um projeto dessa magnitude e importância, porque a gente sabe também que é importante para o trabalhador ter mais tempo de lazer, ninguém vai desconhecer isso, tá? Mas não dá para fazer isso de uma forma só dada, só porque é eleição. Então nós vamos propor uma neutralidade do ponto de vista de custo, para que a população não sofra com aumento e majoração de produtos. Então, se o governo vai reduzir em 10% a jornada de trabalho, de 44 para 40, por exemplo, 10% a grosso modo, então que se reduza em 10% o custo da contratação, né? Do outro lado, ou seja, você paga quanto de previdência, de fundo de garantia, de multa e tal, você tem um custo que vai de 80% a 130% do valor da contratação de um funcionário. Então que haja redução proporcional do outro lado, porque aí você dá um viés de neutralidade, a população não seria penalizada, você não impactaria na questão do emprego de forma negativa, impactando, gerando desemprego, coisa parecida, e nem tampouco aumentaria a inflação, que é, sem dúvida nenhuma, o personagem mais cruel para as classes menos favorecidas que eles dizem que protege. O nome do Jorge Messias passa, na sua opinião? Espero que não, eu pelo menos voto contra. E qual é a segunda vaga do Senado no Rio Grande do Norte? O senhor falou tanto sobre a importância de 9 senadores do PL, o pré-candidato que o senhor anunciou aqui falou é o senador Estives, que vai à reeleição, que provavelmente não vai para o Partido Liberal. E quem é a segunda vaga, senador? É o Coronel Hélio? Olha, hoje o PL tem o Coronel Hélio, tá? Provavelmente será o Coronel Hélio. Nós vamos aguardar até o dia 21, com a chegada do Flávio aqui. Estamos discutindo com os outros líderes que compõem conosco esse agrupamento político, né? Tive um café da manhã hoje com o prefeito Paulinho Freire, né? Devemos conversar amanhã com o senador Stevenson, com o candidato ao governo, né? O
O pré-candidato Álvaro Dias, o pré-candidato, desculpa, é porque eu fiquei poucos anos falando para não dizer nada que não Senador, e aí nós devemos afunilar essa questão. Estou conversando com o partido hoje, eu vou ter uma reunião com os deputados federais e os deputados estaduais, estou conversando também com algumas pessoas importantes da sociedade, enfim. Acho que dia 21 a gente deve anunciar aí a nossa chapa fechada. Senador, daqui a 30 dias a gente deverá ter um novo governo, se a governadora Fátima Bezerra renunciar. Como está a costura política com o presidente da Assembleia? Ele deverá vir fazer parte desse grupo, sim ou não? Como o PL tem se preparado caso haja vacância do governo do estado para proceder no plenário da Assembleia para tentar eleger um nome? Veja, com muita responsabilidade. Nós sabemos o caos, o desastre, a catástrofe que o Rio Grande do Norte hoje se encontra graças eu diria, a inépcia, a falta de qualquer capacidade gerencial que o PT tem e teve à frente do governo do nosso estado. Então, primeiro, responsabilidade de apresentando uma candidatura que ela seja um quadro técnico que tome medidas emergenciais para preparar o estado para uma transição. Nós estamos falando aí de um estado quebrado, um estado destruído, um estado que perdeu a autoestima, né? Então é necessário, na nossa opinião, o PL já tem isso como certo, que caso haja realmente a descompatibilização da governadora sem apresentação, né, sem assunção do vice, e caso aconteça a eleição fora de época, que o quadro que nós gostaríamos que estivesse à frente fosse um quadro técnico. Para isso, é evidente, tem que conversar com outras forças políticas. O PL provavelmente vai ficar com 8 deputados estaduais dos 24. Existem mais 2 deputados aí de oposição que fecham conosco, né? São 10. O presidente da Assembleia, sem dúvida nenhuma, ele é decisivo nesse processo, né? Porque ele tem um grupo que o ouve, que o escuta, e tem um grupo da governadora, né? Nós esperamos, também conversando com o presidente Ezequiel, né, afunilarmos essa discussão para verificarmos com responsabilidade quem faria esse processo de transição, tá? Mas de forma muito clara, não há nenhuma vontade da nossa parte, caso isso de fato ocorra, de aproveitar esse momento de fragilidade, de debilidade, eu diria assim, até de catástrofe que o Estado está, porque você vai dizer à sociedade brasileira, ao mundo político, que o governo do Estado está tão ruim que ninguém quer assumir. Então ninguém vai aproveitar esse momento para fazer exploração política. A nossa intenção, a nossa perspectiva é que, caso essa oportunidade exista, que apresentemos um quadro técnico que possa começar esse processo de transição para reerguer o Estado. Ok, conversamos com o senador Rogério Marinho. Senador, obrigado pela participação. Obrigado também. Valeu, Luiz, valeu, Renato. Tchau, turma, bom fim de semana para vocês. Um grande abraço para Hermane Teixeira, um bom fim de semana para vocês. Só uma coisa, dia 21 aqui o Flávio Bolsonaro, nosso futuro presidente, que hoje é pré-candidato. Então, já que o senhor deixou essa deixa, surpreende o senhor esse crescimento antes do tempo de Flávio Bolsonaro? E eu estive em Brasília semana passada, a gente já vê os olhos de quem é da direita e dos bolsonaristas, alguns até já com certo salto alto, achava que era uma candidatura para preencher um espaço com a lacuna, né? E de repente já tem aí pesquisa, inclusive a Quest entrou em campo hoje, né? Já em cima desse escândalo do Banco Master, para publicar uma nova pesquisa semana que vem. Surpreende essa estabilização antecipada da candidatura Flávio Bolsonaro? Não, estabilização não, mas nós esperávamos estar à frente do atual presidente, né, que é a mercadoria vencida, em torno de maio, por aí. Então, o fato é o que nós imaginávamos é mais real do que esperávamos, né? De que o governo do PT é uma mercadoria vencida, com os mesmos métodos, com as mesmas ideias, e a população está cansada disso. E Flávio tem demonstrado uma desenvoltura, uma leveza que tem surpreendido a classe política, tá? Isso é mérito dele. Ele tem tido uma desenvoltura muito maior do que a classe política imaginava. Senador, se cobrava do presidente Bolsonaro sempre essa postura que Flávio Bolsonaro está tendo. Moderação. Né? Não agressividade. Porque Bolsonaro, ele fazia o que deveria fazer, mas falava o que não deveria dizer. Foi um erro do presidente Bolsonaro aquele comportamento? Ele paga por isso?
Bolsonaro só foi presidente por ser exatamente quem ele era. Ele ganhou uma eleição, eu vou lembrar aqui de novo, sem partido político, sem tempo de televisão, sem dinheiro, abaixo do radar. Ele traduziu a indignação da sociedade brasileira contra o que está acontecendo hoje, que naquela época também não era muito diferente. Você estava saindo do Petrolão, do Mensalão, você estava saindo da Lava Jato, quer dizer, escândalos que aconteciam no país em função da maneira como o PT administrava o país. A memória do brasileiro é tão curta que as pessoas elegeram o ex-condenado. Colocaram alguém que tem uma farta folha corrida, ele e os seus. Quantos dirigentes partidários do PT foram presos por corrupção? Eu estava dizendo hoje, mais cedo, a um amigo que foi tomar um café comigo, olha os crimes que o presidente foi acusado: importunar uma baleia, cartão de vacina, né, joias, todos arquivados pela Procuradoria-Geral da República. Né? Enquanto isso, a gente está vendo do outro lado assalto a fundo de previdência, assalto a aposentado, né? Assalto a correios, né? Crime no sistema financeiro. Olha a diferença, gente. Então, Bolsonaro, ele é indignação em estado puro. Ele foi alguém que despertou esse país e tirou a direita do armário. E Flávio Bolsonaro é filho de Bolsonaro. Ele tem todos os atributos, ele defende todos esses valores, todos esses conceitos, só que ele tem 40 anos, Bolsonaro tem 70. É evidente que ele é uma pessoa diferente, ele não é igual ao pai, mas ele defende esses mesmos valores, não tenha dúvida nenhuma, de uma forma mais leve. Ok, senador Rogério. Obrigado pela participação.